católicos e protestantes é justamente uma divergência fundamental sobre como nós sabemos qual é a doutrina correta, qual é a forma de nos conduzir correta e adequadamente. E a gente vai ver que isso se desdobra não somente contra os católicos. Hoje nós temos uma série de grupos que atacam a sola Escritura e por razões diferentes, né? Então para começar, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. A gente vai ler a partir do verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16. Leremos os versos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 3, eu estou misturando 2 Timóteo com o capítulo, né? 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Então diz assim a palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos, meus irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais a oportunidade de meditarmos na Tua Santa Palavra. Pedimos, Senhor, que nós possamos iluminar desse tema que é tão importante, Senhor, que é acerca da autoridade da Tua Santa Palavra, Senhor, acerca da natureza da Escritura, sobre a natureza da tradição e sobre como nós saberemos, Senhor, qual é a correta e verdadeira doutrina, Senhor. Ilumina a vida de cada um que está aqui e nos ajuda, Senhor, permanecemos firmes na Tua santa e soberana vontade. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Como resumo, meus irmãos, qual é a visão protestante, né? Nós acabamos de ver no vídeo um pouco da visão católica. A gente vai ler a pergunta 3 do nosso Catecismo Maior do Westminster, né? Se alguém tiver aí o símbolo de fé, pode olhar. A pergunta 3, que trata sobre o que é a palavra de Deus. Pergunta 3 diz o seguinte: o que é a palavra de Deus? As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Então, na visão protestante, as Escrituras, por serem a palavra de Deus, elas são a nossa única regra de fé e prática. Mas a única regra de fé e prática em que sentido? Ela é a única regra infalível de fé e prática. Porque você pode pensar, mas peraí, Marcelo, você não está lendo um símbolo de fé? Isso não é fruto da tradição da igreja? Correto. Nós protestantes também acreditamos que a tradição da igreja é benéfica. E não há nenhum problema. Só que qual é o problema que a gente vai criticar no catolicismo? É levar a tradição ao mesmo patamar das Escrituras. E como a gente vai ver, não é nem a tradição exatamente, né? É a igreja, né? O apologista protestante James White, acho que vai ser muito brilhante, ao dizer que na visão católica há uma sola eclesia, né? Que eclesia é a palavra para descrever a igreja. Porque se você perguntar para um católico, como é que eu sei, ou como é que eu faço para saber qual é o significado da Bíblia? Ele vai dizer, você tem que apelar para o magistério da igreja, para a interpretação oficial da igreja. E se você pergunta ele, certo, entendi. E a tradição? Como é que eu faço para saber qual é o significado da tradição e o que é tradição verdadeira e o que não é? Fácil, você tem que aguardar a interpretação do magistério da igreja. Então, no final das contas, toda e qualquer questão que você disputa com o católico, ele vai apelar para a autoridade de quem? O magistério da igreja. Então, na visão deles, a autoridade suprema para julgar toda e qualquer questão é quem? O magistério da igreja. Então, a autoridade suprema é quem? O magistério da igreja. Então, sola eclesia, né? Já nós protestantes, nós apelamos o quê? Para a Bíblia. Por isso, sola escritura. Se alguém diz, Marcel, eu acho que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma forma de família adequada. Como você, como protestante, deve responder isso? A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz assim. Se alguém diz, não, Marcelo, eu acho que a salvação do ser humano é pelas boas obras que ele pratica. Então, se a pessoa faz muitas boas obras, então ela vai ser salva. Como você, como protestante, deve responder? Não. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que a salvação é pela graça de Cristo. Então, nós como protestantes vamos entender que a correta e reta doutrina deve ser posta
a partir da palavra de Deus. Agora, por que disso? Qual é a razão que fundamenta essa nossa ideia, né? Por que as doutrinas devem vir das Escrituras? Então, a partir do texto de Timóteo que a gente leu, a gente passa a entender de qual é a razão disso. É por causa da natureza das Escrituras. Por que só a Bíblia deve ser levada em conta como autoridade e regra suprema? E todas as outras falas dos seres humanos não devem ser colocadas em pé de igualdade? Porque a Bíblia é a palavra do próprio Deus. Inclusive a palavra usada no grego é theopneustos, que justamente passa essa ideia de quê? De soprada pelo próprio Deus. E quando um profeta falava da Escritura, ele não falava as suas próprias palavras. Ele falava as palavras do próprio Deus. Inclusive o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos é justamente isso. Sobre essa questão, sobre a diferença entre a sabedoria humana e a palavra de Deus. Vamos ver alguns textos nas Escrituras que tratam disso? Vamos para 1 Coríntios capítulo 2. Para a gente ver na própria Escritura essa distinção entre a sabedoria humana e as palavras de Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2, a gente vai ler do verso 5 ao verso número 13. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 5 ao verso número 13. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 5 ao verso número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Para que a fé que vós tem não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem os poderes desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta em Deus, que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos nossos poderes deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso não a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Perceba o cuidado que Paulo vai ter aqui, né? Paulo faz um claro contraste entre a sabedoria que vem do ser humano e da sabedoria que vem de Deus. Mas por que há essa preocupação de Paulo? Será que toda a sabedoria humana está errada? Não. Só que qual é a diferença da sabedoria humana para a sabedoria divina? Porque a sabedoria humana ela é falível. Às vezes ela acerta, às vezes ela erra. Às vezes ela acerta o alvo, às vezes ela se equivoca no alvo. E aqui Paulo deixa muito claro que nós, como cristãos, não nos apoiamos na sabedoria humana. Paulo, quando foi falar com os irmãos, ele foi falar baseado em quê? Na palavra de Deus, na sabedoria divina. E é interessante a gente observar que em toda a Escritura há essa ênfase entre a distinção entre as palavras de Deus e as palavras dos homens, entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. E a gente vê claramente na Escritura que a Bíblia está justamente nesse patamar de ser a palavra do próprio Deus. É Deus falando quando a Escritura fala. E é interessante a gente observar como era tratado o próprio profeta, né? Vamos todo mundo lá para Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, para a gente ver como era o profeta, né? Porque a gente sabe que as Escrituras são escritos proféticos. Deus usava porta-vozes para entregar a sua revelação. Então percebam na própria Escritura como eram tratados os profetas, né? O profeta falava o quê? Falava coisas da sua cabeça, da sua imaginação, seus próprios sonhos, seus próprios desígnios, a sua própria sabedoria? Não. Vamos ver o que a Escritura diz, né?
Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 18, que diz assim: farei com que se levante no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a vocês, e cuja boca porei as minhas palavras, e lhe falará tudo o que ordeneis. Então é interessante a gente observar que nas Escrituras os profetas eram aqueles que tinham na sua boca a palavra do próprio Deus. Eles não tinham sua própria palavra. Inclusive lá em Jeremias capítulo 23, verso 16, Deus vai repreender os falsos profetas justamente por quê? Porque eles falavam profecias e visões que vinham da sua cabeça. Sonhos que eles inventavam de onde? Da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento. Já a verdadeira revelação divina consiste em Deus se desvelando, se revelando por meio desses seus porta-vozes, os profetas. E ali você tinha o quê? A própria palavra inspirada, infalível, inerrante de Deus. Então, qual é a diferença fundamental entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus? A sabedoria do homem, ela é falível. Às vezes ela acerta, às vezes ela erra. Só que a palavra de Deus não. Ela é infalível, inspirada e inerrante. Então, por isso que nossa fé deve repousar única e exclusivamente na palavra de Deus. E nós protestantes vamos divergir dos católicos justamente onde se encontra essa palavra de Deus. Porque nós vamos restringir as escrituras. Eles vão dizer que não. Além das escrituras, você pode encontrar em outras fontes. Então aí nós vamos, ao decorrer, ao desenvolvimento da nossa palestra, tratar sobre isso, né? Então é interessante a gente observar que a gente tem que confiar naquilo que Deus fala acerca de si mesmo. A fonte dos erros doutrinários é justamente quando o ser humano ele adiciona ou subtrai a palavra de Deus. Você vê lá, por exemplo, Deuteronômio capítulo 12, verso 32, quando Deus está tratando do culto. Ele fala para o povo de Israel nem subtrair, nem adicionar. E é interessante que no contexto, ele menciona uma prática pagã que era comum na época, que era a prática do sacrifício de criança. E Deus alerta ao povo de Israel: vocês não devem imitar a prática dos povos pagãos. E qual era essa prática? De sacrificar os seus filhos a falsas divindades. E adivinha o que Israel vai fazer lá na frente. Você vai ler lá em Jeremias capítulo 7, adivinha o que, é que o povo de Israel estava fazendo? Estavam sacrificando seus filhos num falso culto. Então percebam, quando o ser humano ele começa a querer adorar a Deus segundo a sua imaginação, segundo o seu próprio entendimento, é aí que começa a acrescentar-se uma série de coisas e começar-se a deturpar o verdadeiro culto. A nossa visão de culto, a nossa visão de adoração, não está desligada da nossa visão de doutrina. Você quer saber qual é a teologia de uma igreja? Veja o culto dessa igreja. Porque lá vai estar expresso tanto o entendimento que essa igreja tem sobre quem é Deus, sobre o que é o homem e sobre como o homem deve se voltar para Deus em adoração. Então, quando nós temos uma igreja que distorce a Escritura, isso vai ficar visível no culto. E percebam se essa não foi o fruto dos erros. Por quê? As pessoas passaram a se basear na autoridade humana para acrescentar coisas no culto a Deus como se faltasse, né? Pensemos, por exemplo, no caso das imagens. Qual foi a justificativa para você introduzir imagens no seio da igreja? Era uma justificativa aparentemente piedosa. As pessoas têm dificuldade na leitura, na escrita, elas não conseguem entender textos. Então, o que é que a gente faz para ensinar as pessoas que são iletradas, analfabetas? Vamos encher a igreja de imagem. Vamos pintar várias figuras, fazer santos. Só que o que foi que aconteceu? As pessoas aprenderam mais acerca das Escrituras? Qual foi a consequência imediata disso? A idolatria. As pessoas começaram a idolatrar as imagens. Então percebam, esse ímpeto do ser humano de querer acrescentar coisa ao culto a Deus é um ímpeto que vai fazer o quê? Introduzir falsos ensinos e falsas doutrinas no culto ao Senhor, né? Mas qual é a base disso? A base disso é a negação da sola Escritura. Que a Bíblia é aquilo que deve regular o nosso culto e dizer qual é a forma que a gente deve adorar a Deus. Então, quando você se volta para adorar a Deus da sua maneira, você está negando sola Escritura. Porque Deus não deixou a gente ao léu de como a gente deve adorá-lo. Ele estabeleceu o quê? O fundamento disso.
isso está expresso nas próprias Escrituras, né? Vamos lá para Deuteronômio capítulo 4, verso 2, para a gente ver isso. Esse princípio você vai ver do Antigo ao Novo Testamento, né? De não subtrair nem adicionar. A palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: não acrescente nada à palavra que eu lhe ordeno, nem diminuirás nada dela, para que vos guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. É interessante a gente observar, né, que as heresias geralmente se dão aí, ou acrescentando, ou diminuindo aquilo que o Senhor nos disse. Então você vai ver que a essência do falso ensino, desde o Éden, é esse, né? Pegamos o exemplo de Satanás. Quando Satanás vai falar com nossos pais, Adão e Eva, como é que ele se porta? Ele se porta distorcendo o que Deus disse. Ah, Deus disse que vocês vão morrer, mas não é bem assim não. Vocês serão deuses, vocês serão igual a Deus. Então Satanás se porta como? Distorcendo aquilo que Deus disse. Acrescentando uma falsa autoridade, né? Então aqui nós já percebemos o quê? Uma diferença fundamental, né? Entre a palavra de Deus, a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem, que é sempre falível, né? Outro ponto também que é interessante a gente observar é que a palavra de Deus é diferente de toda e qualquer palavra humana. Normalmente, quando se trata da palavra humana, a gente espera que alguém valide essa palavra. Por exemplo, é comum a gente fazer assim, né? Principalmente quando a gente é criança, né? Você vai dizer alguma coisa, não, eu juro pela minha mãe. Aí, se a pessoa ainda não acreditou, eu juro pela minha mãe, eu juro por Deus. Então, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai fazer juramentos, visando o quê? Trazer credibilidade para o que ela está dizendo. Então, perceba que esse ato de jurar é o quê? Você buscar a validação em algo externo para comprovar aquilo que você está dizendo. Então, você recorre a outra coisa, a outra fonte, para validar a sua palavra. Mas será que a palavra de Deus é assim? Deus tem como recorrer a alguém para trazer credibilidade à sua palavra? Pense quando Deus foi se comunicar com Abraão, em Gênesis capítulo 12. Como Abraão poderia saber que a palavra de Deus era de fato a palavra de Deus? Como é que Deus podia provar isso? Aí você pode dizer, Marcelo, mas se Deus fizesse um sinal, isso provaria, né? Só que os falsos profetas, os falsos mestres, também fazem sinais. Você vê lá, por exemplo, quando Moisés vai se contrapor ao faraó, os magos vão fazer o quê? Eles vão tentar fazer sinais para comprovar que a palavra do faraó era mais poderosa que a palavra do Deus de Moisés. E aí? Como é que Abraão sabia que a palavra de Deus era de fato a palavra de Deus? Se não é por sinais, Deus ia pela autoridade de quem? Então vamos lá para Hebreus, para a gente ver isso, né? E é interessante que o argumento católico romano é justamente esse, né? Que a gente só pode aceitar a Escritura por causa da igreja. Então, a autoridade da Bíblia é validada pela autoridade da igreja. Mas será que uma instituição que é composta por seres humanos pode validar a palavra do próprio Deus? Não seria o contrário, não? A palavra de Deus que validar a igreja? Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Repetindo, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por quem? Por quê? Não existe autoridade superior ou critério superior ao próprio Deus. Então não faz sentido você entender que a palavra de Deus vai ser validada por outra coisa. Por quê? Porque a autoridade de Deus é suprema. Então é por isso que nós protestantes entendemos que a Bíblia é a única autoridade suprema. Por quê? Porque nós entendemos que ela é o único registro inspirado e infalível da palavra de Deus. E agora a gente vai passar a analisar, meus irmãos,
um pouco de como os apóstolos trataram outras fontes, né? A gente já viu aqui que há um contraste claro nas Escrituras entre a palavra de Deus, que é inspirada, infalível e inerrante, e a sabedoria humana, que às vezes acerta, às vezes erra. Só que como os apóstolos de Jesus trataram a questão da tradição? Como os apóstolos de Jesus viram a questão da tradição da igreja, né? E é interessante a gente já deixar claro desde já que nós protestantes não rejeitamos a tradição. Nós não achamos que a tradição é inútil. Não é à toa que nós temos símbolos de fé, catecismo. Só que qual é a nossa diferença fundamental para os católicos? Nós não achamos que existe uma tradição fora da Escritura que seja inspirada, infalível e inerrante, isto é, que uma tradição que seja palavra de Deus. Nós acreditamos que a palavra de Deus está restrita àquilo que está registrado na Bíblia. Essa é a diferença fundamental, né? Então, como a gente vai ver nas Escrituras, a palavra de Deus, que hoje nós temos acesso, veio por intermédio de quem? Lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, o texto faz um contraste, né? Como Deus falou de várias maneiras, pelos pais, pelos profetas, com aquilo que Ele faz por meio de Cristo. Então você se pergunte agora, como é que você tem acesso às informações sobre Jesus? Você já parou para se perguntar isso? Jesus não está aqui presente fisicamente. Então a gente não tem essa comunicação como tem comunicação com outro irmão fisicamente. Então como é que a gente tem acesso à palavra de Jesus? Ou também à palavra dos apóstolos, né? A gente não vê Paulo aqui na igreja, não vê Pedro. Então como é que a gente tem acesso às informações desses irmãos? Qual é o meio, né? É por intermédio de quê, né? Como sabemos de Jesus na nova aliança. Então é interessante a gente observar como Deus é sábio, né? E esse princípio começa já desde o Antigo Testamento. Se você vai lá para, por exemplo, Deuteronômio capítulo 32 ao 34, quando Moisés já estava prestes a morrer, qual foi a ação divina para que o povo tivesse acesso às palavras de Moisés? Deus manda fazer o quê? Um registro e escrito. Porque pensa aí, Moisés morreu. Aí tem duas pessoas dizendo coisa diferente. Antes diz, não, Moisés disse isso. A irmã Isomar disse, não, eu lembro, Moisés disse aquilo. E agora? Como é que a gente sabe o que é que Moisés disse de verdade? Como é que a gente vai para saber? Se Moisés está ali presente. E pense isso, 3, 4 gerações depois, que não teve ninguém que conheceu mais Moisés. Como é que você faz para saber o que é que Moisés disse ou não disse? Isso aconteceu na história da igreja. Você tem conflito de tradições. Não, apóstolo Pedro disse não, apóstolo fulano disse aquilo. E agora? A gente segue qual a tradição? Então, aqui nós entendemos a sabedoria divina em registrar as escrituras já na antiga aliança. E é interessante que os escritos de Moisés vão se tornar o padrão para julgar tudo aquilo que vem depois. Então, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, vão servir como critério para julgar tudo aquilo que vem depois. Deus estabelece o escrito como uma forma de quê? De melhor preservar a palavra de Deus. É até interessante que a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 1, vai tratar justamente sobre isso. No inciso 1, sobre como a melhor forma de preservar a palavra de Deus, Deus traz o quê? O registro escrito. Mas com isso a gente está negando que a palavra de Deus em alguns momentos foi oral, as pessoas falavam a palavra de Deus? Não. Durante um período, já na época da vida de Moisés, a palavra de Deus era passada o quê? Boca a boca. Moisés estava vivo lá e você podia perguntar a Moisés. Só que depois que Moisés falece, como é que a gente tem acesso à palavra de Moisés? Por escrito. E eu vou argumentar com os irmãos que no Novo Testamento é a mesma coisa. Cristo começou a ensinar, a falar oralmente, mas como é que a gente tem acesso a esse ensino? É pelo boca a boca? O pessoal foi falando de lá até chegar aqui? Não. A gente tem acesso por meio dos escritos. E é interessante a gente observar que Cristo, Ele comissiona apóstolos. E qual é uma das funções principais do colégio apostólico? Cristo vai comissionar os apóstolos como seus porta-vozes, como seus profetas, como aqueles responsáveis de trazer a palavra de Deus para o povo, né? E uma das formas de evidenciar isso é o próprio fato deles fazerem sinais, prodígios e maravilhas. É interessante lá, quando a gente olha para a Antiga Aliança, que
Moisés não queria ir proclamar a palavra de Deus, né? Ele fica inventando desculpa, né? Ele, não, mas o povo não vai acreditar em mim. Aí Deus disse, não, vai. Mas se eles disseram que não é de verdade, aí Deus dá 2 sinais para eles. E Deus deixa claro que esses sinais são dados para quê? Para que eles cresçam, que eles vinham da parte de Deus. E a mesma coisa a gente vai ver o quê? Com os apóstolos. Os apóstolos vão executar uma série de sinais, prodígios e maravilhas que provavam que eles vinham da parte de quem? De Deus. Então isso também é algo que evidencia o quê? Que os apóstolos ali foram comissionados para trazer às pessoas a revelação de Deus, né? Mas vamos lá para João capítulo 14, para a gente ver Cristo falando isso para os próprios apóstolos, né? Sobre essa relação deles com a palavra. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, a gente vai ler o verso 26. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 26. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu disse. Então, aqui Cristo já pré-autentica o Novo Testamento, né? Uma das funções do Espírito Santo era o quê? Era comunicar as coisas para os apóstolos e lembrar de tudo aquilo que Cristo já havia dito. É até interessante, quando a igreja vai receber os livros, aqueles livros que a gente considera canônicos, ou seja, aqueles livros que foram inspirados por Deus, um dos critérios era o quê? Justamente se esse livro era de origem apostólica. A igreja não vai usar apenas esse critério, né? Mas um dos critérios que vai sempre se balizar pelos estudiosos bíblicos é justamente o critério da apostolicidade. Porque se entendeu que os apóstolos tinham um papel singular na história da igreja, como aqueles que estariam comunicando a revelação que vem de Cristo, né? É até interessante a gente observar que quando, lá em Atos capítulo 1, o reverendo inclusive esteve recentemente pregando esse texto, quando Judas morre, Judas vai ser substituído pelo apóstolo Matias. E o texto diz que lá é dito o quê? Que a gente precisa eleger outra pessoa para servir em conjunto com a gente de testemunha. Testemunha de quê? De Cristo. E então os apóstolos eram uma comissão especial de testemunhar quem? Cristo, a revelação de Cristo. Então perceba, lá em Hebreus é dito que na nova aliança Deus nos fala por meio dos filhos. E quem são as pessoas que foram comissionadas para falar por meio do Filho? Os apóstolos. Então aqui no Novo Testamento a gente tem acesso às informações acerca de Cristo por meio de quem? Por intermédio dos apóstolos. Então por ele nós temos acesso à revelação neotestamentária. Inclusive isso é dito também lá em Efésios. Vamos lá todo mundo para Efésios. Capítulo 3. Onde isso vai ser dito explicitamente, né? Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. A gente vai ler os versos 5. 5 e 6. Efésios capítulo 3, os versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos seus filhos, aos homens, como agora foi revelado a quem? Aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério que os gentios são corredeiros, membros do corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então é interessante a gente observar aqui que os apóstolos receberam essa missão da parte de Deus de comunicar o quê? A revelação, a palavra de Deus ao povo. É por isso que eles são chamados de fundamento da igreja. Se vocês voltarem no capítulo 2, vai falar que a igreja está edificada sobre quem? Sobre o fundamento de apóstolos e profeta. E tendo quem como pedra angular? Cristo. Por quê? Tudo que os apóstolos e profetas comunicavam vinha de quem? De Cristo. Então aqui a gente entende o papel singular que tem eles na igreja neotestamentária, né? Então, durante o período apostólico, meus irmãos, como é que vinha as informações acerca da palavra de Deus para o povo?
vinha de duas formas. Vinha por meio do ensino apostólico, que poderia ser oralmente, ou seja, eles falando, como eu estou falando aqui para vocês, como também poderia ser por escrito. O próprio apóstolo Paulo vai falar isso na sua epístola aos Tessalonicenses, onde ele diz que o povo deveria se apegar às informações que tinham dele, seja por meio de escrita, seja por meio das palavras que ele falou. Né? Então aqui a gente vê nas escrituras que nesse período você tinha essas duas fontes, a oral e as escritas. Agora pense comigo, depois que os apóstolos morreram, você tem como ter acesso à informação oral apostólica? Você tem como saber o que Pedro disse, depois que Pedro morreu? Se ele não deixou nada escrito? Então perceba, aqui a gente já está encaminhando para o ponto que eu quero chegar com vocês, né? Do argumento central, né? Protestante. A gente concorda com os católicos que você tinha tradição oral inspirada ali, né? Os apóstolos falando diretamente com as pessoas. Agora, depois que os apóstolos morreram, como é que eu tenho acesso ao que Pedro disse, ao que João disse, ao que Paulo disse, se eles não estão mais aqui? Então eu tenho que confiar no que 4, 5 gerações depois de pessoas disseram que ele falou lá não sei quando. Então percebe um problema? Ou a gente tem que se restringir aos escritos deles, que é o que nós protestantes falamos. Então a gente faz o quê? A gente restringe a verdadeira tradição apostólica ao que está revelado nas escrituras. Porque eles foram o modelo, né? Então é muito claro que a escritura deixa os apóstolos como aqueles que vão trazer o padrão doutrinário de sã doutrina, de sã palavra para a igreja, né? Agora passemos a analisar um pouco também a questão da tradição, né? Como é que Cristo lidou com a questão da tradição, né? Porque já na época de Cristo você vai ver problemas com a tradição, principalmente com a chamada tradição dos anciões, né? Então, antes da gente entrar nos textos propriamente dito que falam um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre o conceito de tradição, né? Eu vou recorrer aqui ao teólogo cristão Greg Boss, onde ele faz uma análise um pouco da etimologia da palavra tradição, né? Que ele diz o seguinte: a palavra grega paradose é usada, que significa entregar, e pode ser traduzido como depósito, aquilo que é dado em mãos, aquilo que é comunicado de uma pessoa para outra, né? Então a palavra tradição, ela tem esse sentido de depósito, de entrega. Então ela vai ter uma série de conotações diferentes a depender do contexto, né? Hoje é comum a gente entender tradição, também quando você pega, por exemplo, no Webster's Dictionary, é como a ideia de quê? Com um conjunto de ensinamentos, práticas e costumes que passa de geração em geração. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo para a gente entender, né? O Natal. O Natal é uma tradição. Por quê? O Natal começou com a gente? Não. Começou na geração anterior? Não. É uma prática que passa de geração em geração as pessoas comemorarem o Natal, né? Aqui eu não vou entrar nem na discussão se o Natal tem origem pagã ou não, né? Mas só para os irmãos entenderem. Então, normalmente a gente entende tradição como isso, uma prática, um ensino, um costume que vai passando de quê? De geração em geração, né? Então a questão é, como é que eu vou saber se esse costume é bom ou se esse costume é ruim? Se essa prática é correta ou se ela é incorreta? Então aí vamos ver um pouco, a partir de Cristo, né? Como é que Cristo lidou com a questão da tradição, né? Vamos lá todo mundo para Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 1. Marcos, capítulo 7. Marcos 7, a partir do verso 1. Então diz assim a palavra de Deus: os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns de seus discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos.
Então, muita gente pode estar pensando aqui já, não, mas isso é só uma questão de higiene, né? Esses discípulos de Jesus não eram muito limpos, não, né? Comiam sem lavar as mãos. Só que para eles, não era uma questão puramente de higiene, era uma questão religiosa. O que vai haver um choque aqui não é contra uma tradição qualquer, com um mero costume. Era uma tradição que tinha uma conotação religiosa. Por isso que eles vão ficar tão escandalizados com isso, né? Então segue o texto, né? Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciões, mas comem com mãos impuras? Então, percebam aí o desafio, né? Oxê, por que os discípulos de vocês não seguem a tradição, né? Vocês estão se opondo à tradição? E é até interessante, né, que eles falam da tradição dos anciões, né? Você vê que é muito parecido com muitas vezes os católicos fazem. Vocês protestantes estão contra a tradição dos antigos. Por que vocês não seguem a tradição dos antigos, né? Então vamos ver o que Cristo diz, né? E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ênfase agora, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Verso 8. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam o quê? A tradição humana. A gente começou como? A gente começou a nossa exposição falando sobre a diferença entre a palavra de Deus e a sabedoria humana. E é interessante a gente observar que aqui no contexto judaico está acontecendo isso. A tradição judaica é tão forte que eles estavam fazendo o quê? Eles estavam rejeitando a palavra de Deus, negligenciando o mandamento de Deus para fazer o quê? Para guardar a tradição. Será que isso acontece no nosso meio hoje? As pessoas rejeitam a palavra de Deus para guardar a tradição da sua igreja? E agora eu não me refiro só ao meio católico, né? Porque no meio católico a gente já tem batido isso bastante, mas no próprio meio evangélico. As pessoas se apegam à tradição deles ao ponto de negarem o que está escrito na palavra de Deus. Será que isso é uma forma correta da gente agir? Então aqui fica muito claro, né? No texto que Cristo coloca o quê? A tradição como sendo o quê? Algo falível. Percebam a diferença do texto de Timóteo, que a gente leu lá no início, para esse texto aqui. O texto de Timóteo diz para a gente que toda a Escritura é inspirada, infalível e inerrante. Mas eu posso dizer isso, posso dizer o mesmo de toda a tradição? Que toda a tradição é inspirada, infalível e inerrante? Não, a gente já tem um exemplo aqui. E Cristo vai corrigir o erro da tradição apelando para quê? Para as Escrituras. Você vê, inclusive, ele cita o profeta Isaías e depois ele cita o decálogo, o mandamento de honrar pai e mãe. Então, Cristo está colocando o quê? A Escritura acima da tradição. E julgando a tradição à luz de quê? Das Escrituras. Então, aqui nós já vemos estabelecido o nosso princípio, né? Cristo aqui está sendo o campeão do solo escriturismo, né? Colocando a Escritura acima da tradição, né? Mas os católicos vão dizer, não, mas peraí, a tradição católica não é uma tradição humana. A gente concorda, a tradição humana é inferior. A gente tem uma tradição que é o quê? Que é a palavra de Deus. Ela é uma tradição que é inspirada, inerrante e infalível, né? E onde é que os católicos vão se apoiar a isso, né? Eles vão argumentar que a Igreja Católica é a única igreja que tem a sucessão dos apóstolos. Se vocês lembrarem da palestra de Raí, eles vão fundamentar isso na doutrina do Papa. Que é a ideia de quê? Lá em Mateus capítulo 16 é dito que Pedro é a rocha. É a rocha sobre qual a igreja é edificada. E quem é o sucessor direto de Pedro? Eles vão dizer, é o Papa. Então a mesma autoridade ali que foi concedida a Pedro vai ser concedida a quem? Ao Papa. Então o Papa, quando ele fala ex cátedra da sua cadeira, ele fala de quê? De forma inspirada, infalível e inerrante. Perceba, gente, eu não estou dizendo que toda declaração do Papa é assim, os católicos não defendem isso, né? Mas quando ele fala ex cátedra da cadeira, né? Aí sim. E em questão de doutrina e moral, aí ele é inspirado e inerrante. Só que qual é o problema dessa argumentação? Como a gente viu, não existe fundamento bíblico para o papado. Como a gente já viu, eu não vou repetir aqui a palestra de Raí, mas o fundamento para o papado é totalmente frágil. Não existe nem apoio na história da igreja e muito menos na Bíblia. Mesmo que você entenda que a pedra que está sendo descrita ali em Mateus 16, 18 era Pedro, só que você não precisa entender
que essa tradição foi passada de geração em geração. Por quê? Porque o texto não diz isso. E por que esse poder é passado apenas para uma pessoa? Se a mesma autoridade, basicamente tudo que Cristo diz, Cristo vai lá em Mateus 18 e vai compartilhar com os demais discípulos. E eu entendo que ali, mesmo que você compreenda que Pedro é a pedra, não era Pedro individualmente, mas Pedro enquanto representante dos discípulos. Porque o que estava sendo discutido no contexto? Era quem as pessoas diziam que era Jesus. Uns diziam, não, ele é Jeremias. Não, ele é João Batista. Não, ele é outro profeta que foi ressuscitado. Então Pedro, quando fala ali, ele fala enquanto representante dos cristãos. Ele fala ali como representante dos discípulos. Porque naturalmente Pedro sempre foi o mais impossível, né? Os irmãos que estão familiarizados com as Escrituras devem saber disso, né? Então, aí que está, né? Todo o argumento católico vai se apoiar justamente nessa tese, de que o Papa é o guardião da tradição. Só que o problema é que essa teoria de que o Papa é o guardião da tradição apostólica é uma teoria o quê? Falha. É uma teoria infundada, né? Então, dando seguimento, meus irmãos. Então, a gente vê no Novo Testamento que todo o Novo Testamento, a palavra dos apóstolos, elas eram tratadas como guia para a igreja, né? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37. Primeira Coríntios, capítulo 14, verso 37. Percebam que a palavra apostólica aqui vai ser dada como palavra do próprio Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37. Primeira Coríntios, capítulo 14, verso 37. Diz assim a palavra do Senhor. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para quem? Para vocês. Agora uma pergunta, eu posso fazer isso para os irmãos? Eu chegar aqui e dizer, irmãos, o que eu estou dizendo aqui para vocês é mandamento do Senhor. E, obviamente, eu falando a parte das Escrituras, né? Porque se eu estiver dizendo o que a Bíblia diz, então não é minhas palavras, né? É a palavra da Bíblia. Mas eu posso falar isso das minhas próprias palavras? Eu posso escrever para os irmãos uma carta e dizer, olha, siga isso que eu estou dizendo que é mandamento de Deus. E a parte da minha própria autoridade? Não. Mas você vê Paulo fazendo isso, né? E dando instruções que não foram dadas diretamente pelo próprio Cristo, nem por outro apóstolo, né? E aplicando uma circunstância do problema da igreja local. Então aí você vê que a autoridade apostólica era o quê? Singular, era única. E lá na frente, Pedro também vai dizer que os escritos de Paulo eram distorcidos, como o pessoal fazia com as demais escrituras. Então você vê que já no período apostólico, eles entendiam que a palavra escrita dos apóstolos era especial, era a palavra de Deus, não era como a palavra de qualquer outra pessoa. Aí você pode dizer, mas Maciel, mas não tem tanta gente dizendo apóstolo hoje? Temos aí apóstolo Valdemiro, rei do gado, né? Tem apóstolo não sei o quê, apóstolo Joãozinho, apóstolo Maria, apóstolo C. Peter Wagner. Então, se continua tendo tanto apóstolo, a gente pode continuar fazendo Bíblia, não é isso? O que é que os irmãos acham? Pode ou não pode? A gente vai ver que nas Escrituras havia uma série de critérios, né, para você ser apóstolo. Eu não vou ler os textos para a gente não se delongar muito, mas eu vou só mencionar para os irmãos, né? Um dos critérios fundamentais, inclusive o irmão Raí também mencionou isso, era ser testemunho ocular de Cristo. Então já vem a primeira pergunta. Esses apóstolos, ou esses autos proclamados apóstolos hoje, eles viram Cristo? Segundo ponto, né? Esses apóstolos eles tinham que ser comissionados pelo próprio Cristo. Você vai ver que Paulo, lá em Gálatas, vai dizer que ele não falava o evangelho aprendido por palavras humanas, vindo do homem. Mas vindo de quem? Do próprio Deus. E você vê que é o mesmo padrão do Antigo Testamento. Você não podia chegar um dia assim e dormir, né? E no outro dia acordar e dizer, eita, agora eu sou profeta. Não. Era o próprio Deus que ia chamar você para ser profeta e você só ia profetizar enquanto Deus quisesse. Se Deus lhe chamasse para profetizar uma vez, era só aquela vez e acabou-se. Não era da sua própria vontade. Não era assim, hoje eu quero profetizar. Não. A palavra de Deus vinha ao profeta. O profeta não tinha controle sobre isso. A mesma coisa foi com o colégio apostólico, né? A palavra vinha da parte do próprio Deus, né? Outro ponto, por que não pode ter apóstolos hoje? Porque outro dos critérios era ser fundamento da igreja. O texto de Efésios, capítulo 2, 20, fala que a igreja está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, né?
Então, imaginemos a construção da nossa igreja. Você começa a construção da igreja por onde? Pelo alicerce, pelo fundamento. Agora a construção para aí? Não, depois do alicerce vem o quê? Você vai fazer o piso, as paredes, pintar, vai colocar todos os artefatos para que a igreja tal como seja constituída, né? Então, é a mesma coisa. Se você diz que tem apóstolos hoje, você está dizendo que a igreja até hoje está 2000 anos no fundamento. Faz sentido isso? É a construção interminável do fundamento, né? Então não faz sentido. A gente constrói e edifica a igreja a partir de onde? A partir do fundamento estabelecido por apóstolos e profetas. Então, hoje a gente só tem acesso àquilo que os apóstolos disseram por onde? Por meio das Escrituras. Então, recapitulando o argumento para ficar bem claro para os irmãos, né? A gente viu que no Novo Testamento você tinha informação de duas formas. Por meio da Escritura, por meio da tradição oral. E que os apóstolos eles tinham um poder especial, porque eles foram comissionados por Cristo para ser o seu representante e sua testemunha. Só que aí que vem a questão. Os apóstolos morreram. Então como é que a gente vai ter acesso ao ensinamento apostólico? Único e exclusivamente por meio das Escrituras. Por quê? Porque a autoridade apostólica era intransferível. E não há expectativa no Novo Testamento de ter novos apóstolos. Tanto que você já vê que o sucessor dos apóstolos, eles não eram ordenados apóstolos. Eles eram ordenados o quê? Quem sabe aí? Vamos. Presbíteros, diáconos. Mas não vai ter. Você não vai ver Paulo ordenando outros apóstolos. Então a ideia é que o ministério apostólico ele tinha um papel limitado e fundacional para a igreja. Ele tinha um papel de fundamentação da igreja. Por isso que a gente entende que somente a Escritura vai ser o padrão, né? Então, quero já passar para o nosso terceiro ponto e a gente caminhar para o fim. Então, a gente viu, em primeiro lugar, a diferença entre as palavras ditas pela sabedoria humana e a palavra de Deus. A palavra dita pela sabedoria humana é falível. Às vezes ela acerta, às vezes ela erra. Enquanto a palavra de Deus é infalível, inspirada e inerrante. Depois a gente passou no segundo ponto, a analisar como se dava a comunicação da palavra de Deus no período do Novo Testamento. A gente viu que era de duas formas. De forma escrita, quando o apóstolo escrevia uma carta, ou de forma oral, quando um apóstolo diretamente ensinava isso. Então você tinha acesso dessas duas formas. Depois os apóstolos morreram. Então agora a gente só tem acesso apenas única e exclusivamente pelas Escrituras. Por isso que a gente vai defender que a Escritura é um critério, né? De regra de fé e prática infalível, né? E é interessante a gente observar, que diferente do que o padre falou lá, né? No Novo Testamento, a gente é incentivado a analisar o que está sendo dito pelas Escrituras. Vamos lá para Atos, capítulo 17, verso 11. No vídeo que a gente viu no início, o padre dizia o quê, né? Se um católico começa a questionar se algo está de acordo com a Bíblia ou não, ele já fez o quê? Deixou de ser católico. Mas será que a Bíblia ensina isso, né? E perceba, os próprios apóstolos não reclamavam de ser analisados, né? Mas a Igreja Católica não quer ser analisada pelas Escrituras. Atos capítulo 17, verso 11. Atos capítulo 17, verso 11. Se a Igreja Católica é apostólica, por que ela vai contra a prática e o ensinamento dos apóstolos? Vamos lá, né? Atos capítulo 17, verso 11, né? Que diz assim a palavra do Senhor. Ora, estes de Beréu eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Repetindo, ora, estes de Beréu eram mais nobres do que de Tessalônica. Mas eram mais nobres por quê? Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, eles estavam vendo a pregação de Paulo, um apóstolo. Só que eles fizeram o quê? Mas peraí, deixa eu ver se o que Paulo está dizendo está de acordo com a Bíblia. Opa, vamos analisar. E o texto diz o quê? Diz que eles estavam errados? Não. Diz que eles foram o quê? Mais nobres. E nobreza é uma coisa boa ou ruim? É uma virtude, coisa boa. Então, os apóstolos, diferentemente do ensinamento que a gente viu do padre aí, não eram contrários a você examinar os seus ensinamentos pela Escritura. Por quê? Porque tudo que eles ensinavam estava ancorado, fundamentado e amparado aonde?
nas Escrituras. E o Novo Testamento vai justamente explicitar muitas vezes algo que estava implícito no Antigo Testamento. Substancialmente, a revelação do Novo Testamento não é diferente da Antiga. É a mesma mensagem. Só que agora as coisas vão se tornando cada vez mais claras e evidentes. Por isso que os apóstolos podiam debater com os judeus, apelando para os escritos do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles não estavam ensinando uma doutrina nova. Eles não estavam ensinando uma nova doutrina. Eles estavam, na verdade, o contrário. Mostrando que a doutrina antiga estava se cumprindo e tendo novos desdobramentos a partir de Cristo. Então, por isso que eles podiam se ancorar nas Escrituras, né? Então, aqui, me apoiando de novo no filósofo cristão Greg Bunson, né? Algumas perguntas que a gente pode fazer para os católicos, né? Sobre a questão da tradição, né? Ele diz o seguinte. Primeiro, o que é precisamente que Roma aceita como fonte de verdade e autoridade doutrinária além das Escrituras? Bem, como você identifica corretamente a tradição? Com que garantia teológica ou epistemológica, com que garantia Roma aceita uma fonte adicional de doutrina ou verdade ética? Então, beleza, vamos dar uma colher de chá para os católicos. Vamos dizer que é possível que exista essa tradição, esta escritura. Como é que a gente faz para ter acesso a ela? Qual é o conteúdo exato dessa tradição? E por que os próprios teólogos católicos divergem sobre quais declarações são infalíveis ou não? Como é que a gente faz para saber? E perceba, muitos católicos falam, o crente, a escritura é muito obscura para o cristão e diretamente até ela, né? Mas será que as declarações do Papa e de outras autoridades católicas não são mais complicadas ainda? Inclusive, recentemente teve uma disputa, né? Aqui no catolicismo brasileiro, porque tem aquele catecismo bem famoso, né? Aquele catecismo que é do Papa João Paulo II, que é o amarelinho, como o pessoal católico chama, né? E uma editora católica lançou uma obra dizendo que aquele catecismo estava cheio de erro. Que era erro do catecismo romano. E o engraçado é que o livro foi prefaciado por um cara que era cardeal, que era o cardeal Vigano. Hoje ele não está mais vinculado à Igreja Católica, né? Então, se os próprios católicos lançam obras criticando declarações que foram aprovadas pelo próprio Papa, como foi o catecismo, onde é que está a segurança aí na tradição? Se ele mesmo não tem um consenso acerca disso, né? Então, aqui nós temos um problema, né? Como você vai identificar? Porque como é que você, se alguém diz, chega hoje e diz, não, Pedro disse isso. Mas como é que tu sabe que Pedro disse? Não, porque fulano disse. Porque Ciclano falou. Vocês lembram daquela brincadeira de criança, né? Do telefone sem fio? Uma pessoa fala para outra, quando chega no final, já é outra coisa. Agora imagine isso do quê? De séculos e séculos de tradição. Se não for escrito, como é que a gente faz para saber? Porque é escrito não, é objetivo. Você pode chegar lá e ler, né? Já nesse caso não, né? Seguindo, o Greg Bunson faz o seguinte desafio à Igreja Católica, né? Então, vamos saber se essa tradição é boa agora. Ele diz o seguinte: dê-me um exemplo de algum princípio doutrinário ou ético que, primeiro, não esteja nas Escrituras, não seja contrário às Escrituras e seja baseado no que é propriamente identificado como tradição. Era sobre isso que todas as perguntas introdutórias tratavam. Quarto, seja necessário em algum sentido para a vida cristã ou para a igreja. Quinto, não pudesse ter sido revelado durante a vida dos apóstolos. Então, para resumir aqui o desafio do Greg Bunson se a Bíblia não é suficiente, então me diga um ensinamento que é necessário para a vida, para a conduta do cristão que não está revelado na Bíblia. Ou que não poderia ter sido revelado para os apóstolos. Porque, como o padre falou, o padre falou, não. É dito lá pelo evangelista João que nem tudo que Jesus falou e disse está na Bíblia. E todo protestante concorda com isso. Nem tudo que Jesus falou, disse e fez está na Bíblia. Mas o que é que está na Bíblia? Tudo aquilo que é suficiente para quê? Para que o homem de Deus esteja perfeito e preparado para toda boa obra. Então, na Escritura tem o quê? Aquilo que é suficiente. A gente não precisa de nada a mais. Tudo que era necessário para a gente saber, Deus deu por meio dos seus discípulos e apóstolos e profetas está registrado nas Escrituras, né? A gente não precisa de nada mais. Então, por aqui, meus irmãos, eu finalizo. Deixo aberto para os irmãos fazer perguntas. Vou só fazer um breve resumo, né? Dos pontos que a gente viu, então. A gente viu 3 pontos fundamentais. Primeiro, que há uma distinção entre as palavras de Deus e a palavra do homem. Isso não vale só para a tradição dos católicos, vale para toda e qualquer declaração, seja dito por cientistas, filósofos, teólogos, seja lá quem for.
se não estiver de acordo com a palavra de Deus e for contrário, é falso. Se não é contrário à palavra de Deus, mas não tem a mesma autoridade. Por quê? Porque foi dita pelo ser humano. E se ela não tem ancorado na Escritura, então ela é falível, ou seja, pode estar errada, como pode estar certa. É diferente das Escrituras, que são infalível e inerrante. Nunca as Escrituras podem errar. Segundo, a gente viu como a comunicação da revelação se dava na Nova Aliança. A gente viu que enquanto os apóstolos eram vivos, ela se dava por meio oral, ou seja, da fala dos apóstolos, e por meio escrito. Depois que os apóstolos morreram, a gente fica com o registro escrito apostólico. E por último, a gente viu que a tradição católica, ela não tem ancoragem nas Escrituras. E o argumento que é utilizado para fundamentar que o Papa é infalível porque recebe a autoridade dos apóstolos é frágil. Porque todo o ministério apostólico, ao que tudo indica, estava circunscrito ao Novo Testamento, por causa do papel fundacional que os apóstolos tinham. Então, fiquem à vontade aos irmãos aí para fazerem perguntas, questões.